Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. Após os eventos traumáticos, Sung desperta no hospital, mas algo mudou desta vez. Seu braço e perna estão de volta, e a ferida no peito desapareceu como se nunca tivesse existido. Agora, ele se pergunta se tudo aquilo não passou de um terrível pesadelo. Só que nesse momento, 2 agentes entram no quarto. Woo Jin-chul, o responsável pela vigilância dos caçadores, e seu parceiro, Kang Tae-shik. E ao perceber que eram pessoas importantes, Sung questiona sobre o motivo de estarem ali. Woo Jin-chul responde que, antes de qualquer coisa, chamará o médico para explicar tudo. Nisso, Sung descobre que esteve dormindo por cerca de 3 dias, e também é informado que Jun-hee e Song saíram ilesos do incidente com as estátuas, mas Song pagou um preço caro, perdendo um braço e, como consequência, provavelmente se aposentará como caçador. Enquanto isso, Jun-hee ficou abalada pelas experiências traumáticas e está sob cuidados psiquiátricos, e o homem diz que ela talvez não volte mais a fazer missões de caçador, e com isso, ele revela que apenas 6 tiveram a sorte de sobreviver à dungeon. Ele também acrescenta que apesar desse trabalho envolver riscos, é raro ver uma situação tão trágica quanto essa. E continuando a explicação, ele diz que quando a guilda White Tiger chegou lá para salvá-los, encontraram apenas Sung no chão. Mas apesar disso, as estátuas e o templo mencionados pelos sobreviventes não deixaram nenhum rastro, fazendo eles suspeitarem da informação. Entretanto, a situação fica ainda mais estranha para ele quando todas as vítimas estavam conscientes ao relatar os eventos, e também não houveram contradições nos depoimentos, o que levou ele a acreditar que estavam falando a verdade. Woo Jin-chul diz que, se houvesse qualquer indício de contradição nos relatos, a suspeita recairia sobre Sung e os sobreviventes. Diante disso, ele questiona se Sung teria tido um segundo despertar enquanto ainda estava na dungeon. E, analisando tudo o que ouviu, Sung nos explica que o poder mágico de um caçador é determinado no momento do despertar, sendo algo inalterável. Contudo, em ocasiões raras, um caçador pode passar por um segundo despertar, ultrapassando suas antigas limitações e ascendendo pelo menos ao Rank A, podendo alcançar até mesmo o tão sonhado Rank S. E diante dessa possibilidade, Sung se empolga acreditando que talvez tenha recebido esse segundo despertar. Com isso, os agentes então apresentam a Sung um medidor de mana, instruindo ele a colocar a mão, e enquanto ele faz isso, Woo Jin-chul conclui que se eles realmente encontraram monstros mágicos de Rank S, um caçador de nível baixo como Sung dificilmente sobreviveria, ainda mais sozinho. E já que não encontraram uma pista sequer dos monstros relatados, ele presume que um caçador de rank A ou S deve ter salvado eles. Então, para ele, a explicação mais razoável é de que Sung teria despertado novamente. Porém, ao verem o resultado do medidor, descobrem que ele ainda é de rank baixo, sendo praticamente um humano normal. E no que Sung pergunta animado sobre o resultado, ele se decepciona ao ouvir que não mudou nada. E assim que os agentes estão saindo, Woo Jin-chul pensa que explorar a dungeon não é uma opção, pois ela simplesmente desapareceu. E voltando ao protagonista, vemos ele ainda decepcionado. Porém, ele está estranhando o fato dos homens não comentarem sobre a tela com uma mensagem aparecendo no quarto. E tentando descobrir mais, ele toca na tela, mas nada acontece. Nesse momento, Sung se lembra que essa mesma tela apareceu no momento em que estava prestes a morrer no templo. E logo nesse momento, sua irmã Jin-ah entra no quarto preocupada e dá uma bronca em Sung para ele ter mais cuidado para não acabar se ferindo demais. Caso contrário, ele terá que abandonar a carreira de caçador, levando ela a interromper seus estudos para sustentar eles. Sung então se desculpa e pergunta se ela também consegue ver aquela tela flutuando. No entanto, Jin-ah pensa que ele tá ficando doido, dizendo que não tem nada ali. Então, Sung explica que essa tela é como uma caixa de notificação de um jogo. Nisso, outra mensagem surge, anunciando que agora ele é um jogador. E logo, uma missão diária intitulada Treinamento de Força é atribuída a Sung. E apesar de suas palavras parecerem sem sentido para Jin-ah, ela fica feliz por ver que seu irmão está bem. Ao deixar o quarto, ela pede desculpas à sua amiga por fazê-la esperar. Enquanto isso, Sung lê o conteúdo da tela e descobre que esse sistema de mensagens foi criado para auxiliar no progresso do jogador. E se ele não cumprir o que o sistema determina que ele faça, ele receberá uma punição. Então,
Ao abrir a missão diária, vê uma série de exercícios que ele precisa concluir. Mas mesmo com o aviso sobre uma penalização, Sung diz que, por estar se recuperando ainda, não tem energia para cumprir as tarefas. Enquanto isso, em outro lugar, os agentes relatam ao presidente Go que o caçador Sung parece não ter passado por um segundo despertar. Embora tenham tido sorte de evitar uma dungeon break neste incidente, o presidente ainda mantém suas suspeitas sobre todo esse caso. E Woo Jin-chul comenta que este caso é peculiar mesmo, sendo diferente dos outros que já enfrentaram. O presidente então sugere que deem um tratamento especial a esse caso, pois é obscuro o bastante para merecer uma atenção extra. Agora, a cena muda para o líder de uma grande guilda, que sugere que Sha Rain assuma o papel de instrutora na próxima raid de Rank B, mas ela diz estar insegura em relação às suas habilidades como instrutora. Contudo, seu superior encoraja ela, dizendo que ela só precisa lutar como sempre fez. Ele então explica que, embora sua guilda seja uma das 5 maiores do país, ainda são considerados pequenos se comparado a guildas de outros países. E, mesmo com os ranks individuais inalteráveis, é crucial aprimorar a capacidade de combate coletivo para se prepararem para um eventual momento crucial. Depois dessa conversa, vemos que um portal se abriu em algum lugar da cidade. E enquanto Sung descansa, é abruptamente despertado pelo que parece ser um terremoto e uma mensagem em sua tela. De repente, ele é jogado em um deserto, onde uma centopeia gigante surge por trás, emanando uma aura ameaçadora. E ao verificar sua caixa de mensagens, Sung descobre que está diante de uma missão de penalidade, uma punição por não ter cumprido sua missão diária. Agora, ele terá que sobreviver por 3 horas. E sem pensar 2 vezes, ele inicia uma corrida frenética por sua vida. Enquanto isso, as enfermeiras estão desesperadas procurando por Sung em todos os cantos, já que uma delas notou que ele sumiu do quarto. Após conseguir sobreviver pelas exatas 3 horas, retorna para seu quarto exausto e acaba desabando. No dia seguinte, ao despertar, ele se sente melhor e pensa consigo que não demorará muito para receber alta. E mudando de cena, Jun-hee recebe uma ligação recrutando ela para uma raid, sendo avisada que todas as guildas estão preocupadas após o surgimento de uma dungeon na cidade. Contudo, o recrutador diz compreender caso ela sinta receio em participar dessa missão. Além disso, ele informa que Sung já acordou, levando Jun-hee a ir até o hospital no dia seguinte para visitá-lo. Mas ao chegar, percebe que ele está treinando do lado de fora do hospital. E então vemos Sung, após uma corrida extremamente cansado, explicando que fez algumas descobertas nos últimos 4 dias em que esteve de recuperação. Ele revela que essas telas não são apenas um delírio, pois, ao completar a missão diária, ele recebe 3 tipos de recompensas. Primeiro, uma recuperação total de sua energia. Segundo, ganha pontos para colocar no atributo que quiser, colocando tudo em força por enquanto. E melhorar esses atributos deixa ele muito mais poderoso. E por último, tem acesso a uma caixa com um item aleatório. Além disso, ele tem as telas de habilidade e inventário, fazendo parecer que seu mundo agora parece algo saído de um videogame. E ao retornar ao hospital, Sung recebe a última recompensa da missão diária, uma caixa com um item aleatório. Ao abri-la, fica surpreso ao ver que recebeu uma chave, pois até então só conseguiu itens inúteis dessa caixa, como canetas e bandagens. Com isso, ele lê mais informações sobre a chave na tela do sistema, descobrindo que ela serve para transportá-lo até uma dungeon instanciada. Apesar de não entender sobre o que isso significa, Sung presume que seja algum tipo de evento para ajudá-lo a ficar mais forte. E mudando de cena, vemos as pessoas assistindo às previsões sobre os portais, onde a apresentadora informa sobre a atual situação de um dos portais, já que novos portais de Rank D surgiram em locais específicos. Depois disso, Sung dirige-se ao quarto de sua mãe no hospital e acaba relembrando de 4 anos atrás, quando correu até ela ao perceber que estava desacordada, descobrindo logo depois que sua mãe sofre de uma doença conhecida como sono eterno, que se originou com o surgimento dos portais. As teorias sugerem que a exposição contínua à mana causa essa doença, e o médico afirmou que o máximo que podem fazer é mantê-la viva em coma. E ainda relembrando sua jornada até aqui, ele lembra quando foi aprovado como caçador, ficando feliz naquela época por poder custear o tratamento de sua mãe. E à medida que Sung começou as missões nas dungeons, percebeu o quão fraco era como caçador. E nos tempos atuais, decidido a não passar pelo mesmo sofrimento, ele coloca todos os seus pontos de atributos em força. Depois disso, Sung vai até a estação de metrô da cidade para utilizar a chave que recebeu, pois para abrir o portal da chave, ele precisaria estar nesse lugar. E quando finalmente se sente confiante e seguro após se preparar para esse momento, Sung usa a chave numa fechadura que surgiu e entra no portal que foi gerado. Mas ao olhar para trás,
percebe a saída do portal se fechando, e a situação fica ainda mais inusitada quando ele vê uma mulher atravessar o portal, como se tanto Sung quanto o portal não estivessem ali, deduzindo que está em uma dimensão diferente, podendo até ser um lugar similar aos portais vermelhos. E depois de se frustrar por não ter escapatória, ele recebe um aviso do sistema alertando que ele não pode sair da dungeon sem derrotar o chefe ou usar uma pedra de teleporte. Vendo que está preso ali até derrotar o chefão, ele lembra que não conseguia derrotar nem monstros de rank D, achando que será demais para ele limpar uma masmorra sozinho, mas como não há outra escolha, ele desce as escadas determinado. Mas logo ele perde a confiança enquanto vaga pelos corredores, e inesperadamente, 3 goblins avançam para o ataque, resultando em um conflito onde ele perde sua mochila. Entretanto, Sung consegue eliminar um dos goblins, embora os outros 2 persistam na tentativa de atacá-lo. Apesar disso, ele consegue derrotá-los também. Isso leva Sung a perceber que está mais forte do que antes. Contudo, um novo monstro surge deixando ele desarmado quando o ataca, e observando atentamente, Sung reconhece que a força desse lobo é muito maior em comparação com os goblins. Isso faz com que suas pernas fiquem tremendo. E no momento de tensão, Sung fica ainda mais desesperado quando veja o lobo vindo com tudo em sua direção. Então, se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso, e até o próximo recap do Tio Wasabi.